Olá, começa agora mais uma edição do Estilo e Saúde. A miopia, hipermetropia ou astigmatismo pode ser um verdadeiro transtorno, principalmente em graus mais elevados. A prática de esportes, por exemplo, pode ficar limitada com o uso dos óculos. A solução pode ser a cirurgia refrativa, que corrige problemas da visão. Mas em quais casos é indicada e como funciona o procedimento? Eu recebo o oftalmologista Samir Bechara, professor da Faculdade de Medicina da USP e médico do Hospital Sírio-Libanês, que fala mais sobre o tema. Antes da nossa conversa, eu convido você a assistir uma reportagem. Acompanhe. Guilherme tem hipermetropia e astigmatismo. A visão era borrada. Até o andar estava comprometido. Ele andava como se fosse marchando, levantava muito o pezinho, então... Daí nós começamos a perceber a diferença, né? A doutora Rosana destaca que do 0 aos 3 anos de idade é muito mais fácil corrigir. Quanto mais você demora para fazer o exame, para diagnosticar e fazer o tratamento, mais você pode prejudicar a visão desse olho que está desviando. Esse olho que está desviando, a visão vai piorando, que ele pode perder totalmente a visão. Se esperar até os 6, 7 anos de idade, perde a visão do olho desviado. Muitos pais, por pena, dó e até falta de informação, não procuram o médico. É importante ressaltar que só o especialista pode dizer se há problema ou não na visão de uma criança. Hoje em dia, você tem que mostrar até para a criança, olha que bom, você usou óculos na idade correta, depois mais mocinho pôde usar lente de contato, e hoje lente de contato com 10, 11 anos, a maioria da criançada já está usando, porque existem as lentes descartáveis. E depois, com 18, 19 anos, faz o laser, né? Então, na verdade, tudo tem a sua hora, né? E se começar a usar óculos desde pequeno, aceita melhor, o tratamento vai mais rápido e tem melhores resultados. Sônia até teve essa peninha. Minha filha de óculos? Mas mesmo com o coração partido, preferiu prevenir. Quando a doutora Rosana falou, na verdade, na hora eu fiquei, né? Ai, coitada, mas hoje tem tantas opções e ela ficou tão bonitinha de óculos, né? Que não teve problema. Júlia aceitou tão bem que faz caras, bocas e olhares. Gosta de usar óculos? Gosto. É? Acha que você fica mais bonita ainda? Sim. Já na adolescência e a fase adulta, cerca de 60 milhões de pessoas sofrem de problemas de visão devido ao uso constante do computador. Este número vem aumentando em 1 milhão a cada ano. Stephanie faz parte desses números. A mãe sempre se preocupou, mas só agora, aos 16 anos, o óculos virou parceiro. Hoje em dia que ela usa muito mais a visão, porque ela fica muito mais tempo no computador estudando, ou mesmo com os amigos, ou lê muito. Então, como hoje eu acho que a parte acadêmica é muito mais incisiva na criança, então ela acabou precisando usar óculos, mas sempre, desde cada 6 meses, desde pequenininha eu trazia. Apesar do grau ser pequeno, apenas 0,25, Stephanie conta que faz bastante diferença. Desembaça e eu consigo enxergar sem ficar fechando o olho, porque eu tinha visto estar cansada. Então eu ficava tranquila, não cansava. Não importa a idade ou a fase da vida, enxergar significa desviar de obstáculos, andar sozinho. A visão é que nos guia e não é preciso perdê-la para dar valor a esse sentido que é um verdadeiro presente. Como nós vimos, os problemas de visão não escolhem idade, portanto, é preciso se manter bem alerta. Dr. Samir, seja bem-vindo aqui ao Estilo e Saúde. Obrigada pela sua participação aqui conosco. Obrigado. Dr. Samir, quais são os sintomas que as pessoas apresentam quando algo anda errado aí na parte visual delas? O principal sintoma é o embaçamento da visão. A pessoa passa a enxergar pior, ou de longe, ou de perto, e por vezes alguns sintomas que vêm decorrentes desse embaçamento de visão, como dor de cabeça, desconforto, ardor. Então, esse conjunto de sintomas, se aparecerem, é bom fazer uma visita aí ao oftalmologista? Certamente, fazer uma visita e um exame oftalmológico, porque às vezes não se trata somente de uma baixa de visão por um grau de óculos. Às vezes algumas doenças dos olhos que podem levar à cegueira também se manifestam com uma baixa de visão. De maneira geral, eu quero que o senhor explique agora quais são os problemas mais comuns identificados aí de visão. A miopia, o astigmatismo e a hipermetropia.
Todas essas condições são chamados erros de refração, os graus de óculos, né, em que a pessoa não enxerga bem. O mais comum deles, e bem importante, é a miopia. Eu acho que nós temos até uma imagem aí, enquanto o senhor explica para a gente, eu vou pedir para que coloquem para a gente entender melhor o que é a miopia. Nos nossos olhos, quando nós recebemos uma imagem, essa imagem passa por lentes, a córnea de início, depois o cristalino, e a imagem faz foco no fundo de olho, na retina. Onde está aquela setinha? Nesse caso, a miopia, o foco está sendo feito um pouco antes da retina. Sim. Na hipermetropia é o contrário, em que o foco se faz depois da retina. E no astigmatismo o foco se faz de uma maneira assimétrica, um pouco antes e um pouco depois. Em todos esses casos as pessoas não enxergam bem. Na miopia, enxerga pior de longe, na hipermetropia, pior de perto, e no astigmatismo atrapalha os dois. Sem foco, né? Aquela visão um pouco distorcida. Distorcida. Bom, em linhas gerais, é fácil contornar ou minimizar esses transtornos aí com o uso de lentes de contato ou mesmo de óculos. Mas algumas pessoas, até por questão de adaptação a essas opções, ou ainda pensando aí na parte estética, pensam em recorrer a uma cirurgia. Quais são os critérios para que a pessoa possa ser operada? Essa incorporação da cirurgia da miopia, a cirurgia laser que foi desenvolvida na última década, foi um desenvolvimento muito importante da medicina e da oftalmologia. A pessoa, para poder se submeter a essa cirurgia, ela tem que apresentar esses erros de refração, esse grau de óculos, sem outras doenças do olho, ou sem contraindicações, ou sem fatores outros de risco que possam comprometer o resultado da cirurgia. Eu vou pedir até para que coloquem também as outras imagens que nós temos aí, de um olho que tem algum problema, com o uso dos óculos aí, é o que nós percebemos. Isso, esse é bem ilustrativo. Então, quando nós temos esses graus de óculos, eles são corrigidos através da aplicação de uma lente. No caso, essa lente do óculos muda o trajeto da imagem e faz o foco no ponto certo, que é na retina. Essa lente do óculos, ela está posicionada antes dos olhos. Na lente de contato, eu posiciono a lente na superfície do olho. Sim, é como se fosse a lente do óculos aí colocada, né, em cima da superfície do olho, da lente, que é a córnea. E que a gente pode ver bem também nesse olho esquemático, onde eu tenho a superfície do olho, a parte da frente do olho, que é uma lente, que é a córnea, que é uma lente importante, muito potente. E dentro do olho nós temos uma outra lente importante, que é o cristalino, a qual, quando fica opacificada, é aquela doença conhecida como catarata, que dá nas pessoas mais idosas. Nas cirurgias de laser, para corrigir esses erros de refração, essencialmente, ou mais frequentemente, o que nós fazemos é aplicar o laser nesta lente, na superfície do olho, que é a córnea, modificando o seu grau, incorporando nessa lente o grau dos óculos que a pessoa tem que usar. Sim. Então, é uma cirurgia, digamos, de forma geral, externa, né? Nessa camada externa aí do olho. Sim, ela é externa, ela não penetra no olho na sua forma mais comum. Agora, doutor, quais são os critérios para que a pessoa possa ser submetida a uma cirurgia como essa? Eu digo aí, entre graus de refração, né? Isso. Na visão, qual o grau de miopia, grau de astigmatismo, enfim, de hipermetropia, como é que pode ser avaliado isso? Bom, o primeiro laser que foi desenvolvido foi para miopia. E desde os primeiros anos até agora nós temos conseguido tratar cada vez graus maiores. Hoje, com laser, nós conseguimos tratar cerca de 6 a 7 graus de miopia. Chegamos a esse nível do astigmatismo com segurança por volta de 5 graus e da hipermetropia por volta de 4 graus. Então é realmente até uma margem tolerável aí para correção. Sim. Esse grau tem que estar estabilizado? Esse é um dos pré-requisitos importantes, porque a ideia é fazer o laser e corrigir de forma definitiva o grau. E se o grau não estiver estável, em geral ele costuma se estabilizar por volta dos 20, 21 anos. Eu faço a cirurgia e depois vai surgir um grau novo, que ou vai frustrar o resultado para o paciente ou vai necessitar de uma reoperação ou de um retoque para complementar. Entendi. Doutor, há uma idade recomendada, indicada aí para que a pessoa seja submetida a essa operação? Não existe uma idade fixa, mas nós consideramos que pode ser feita a cirurgia a partir da idade, pelo menos, em que o grau estiver estável. Essa estabilidade é um pré-requisito importante. Na prática, isso dá ao redor dos 20 anos, 21 anos. Não muito antes que isso. Não, é difícil antes disso, é raro. E, às vezes, há pacientes que a gente tem que aguardar até 25 anos para fazer a cirurgia. Então, uma criança jamais seria submetida a um tipo de cirurgia assim? Dessa cirurgia de laser, não, uma criança não é submetida. E como é que é a avaliação pré-operatória? A avaliação pré-operatória é o exame oftalmológico normal, onde eu pretendo
principalmente definir o grau, já que eu vou tratar o grau. O meu objetivo é zerar este número do grau dos óculos que a pessoa utiliza. Mas, além dessa avaliação do grau, é importante examinar do ponto de vista médico oftalmológico o olho, saber se não há doenças ou se não há outras alterações do olho, como um olho seco, como uma superfície do olho irregular, ou como essa lente da superfície do olho, a córnea muito fina. Que poderiam impossibilitar, então, essa operação? Isso, ou adicionar risco. Quando eu aplico o laser na superfície do olho, eu faço a córnea ficar mais fina. E se, por exemplo, a córnea de início já for muito fina, a cirurgia está contraindicada, porque ao final da cirurgia ela vai se tornar mais fina ainda e com isso ela pode ficar instável e começar a se deformar e começar a voltar a grau. E quais são as recomendações nesse pré-operatório? Um bom exame oftalmológico, entre outras recomendações, se a pessoa utiliza a lente de contato, interromper o uso da lente, porque a presença da lente de contato pode provocar modificações na córnea que podem atrapalhar o exame e a definição do grau. Caso o grau dela fosse bem elevado, ela poderia optar pelo uso dos óculos, aí no caso? Sim, ou se não for possível a cirurgia, os óculos, as lentes de contato, ou outras cirurgias para graus maiores que existem e vêm sendo desenvolvidas além da cirurgia laser. Quer dizer, além da cirurgia laser, em que eu aplico o laser na superfície do olho e corrijo o grau, nós temos outras opções cirúrgicas, onde eu implanto lente dentro do olho. Isso é feito especialmente para graus maiores. Olha só, nós estamos vendo aí, nesse detalhe da imagem, essa é a aplicação do laser. Como o senhor disse agora há pouco. Isso, na modalidade de laser, de cirurgia laser, é mais comum que é o LASIK, onde eu aplico o laser na superfície do olho, que é a lente, a córnea, com o objetivo de esculpir a córnea, de modificar o seu grau, incorporar o grau do óculos do paciente na córnea. Você vê que tem uma película que eu levanto da superfície, essa película é colocada de lado, eu aplico o laser e depois da aplicação do laser, essa película é recolocada e ela funciona como um curativo natural, permitindo uma recuperação visual rápida e um bom conforto no pós-operatório. Agora, por exemplo, eu tenho miopia e astigmatismo. Eu conseguiria, numa mesma cirurgia, eliminar esses problemas? Sim, a tecnologia permite isso. Na aplicação do laser, ele é aplicado e distribuído na superfície do olho de acordo com o grau que você apresenta. Se é miopia, vai aplanar a córnea. Se é hipermetropia, vai encurvar a córnea. E se é astigmatismo, aquele que é assimétrico, ele fará uma distribuição do laser setorialmente na córnea de acordo com o grau. Mas ainda que eu tenha esses problemas conjugados, é possível numa mesma cirurgia eliminar isso? Sim, de forma que ele aplica o laser combinando essas alterações de acordo com o grau que você apresenta. É possível. E ainda, se eu tiver diferença de um olho para o outro nessa questão de grau, também isso pode ser feito numa única sessão? Também. Eu posso... Aliás, há pacientes que se apresentam com grau só de um lado para a cirurgia e o outro lado às vezes não tem grau, tem muito pouco. Mas havendo indicação, sendo um caso bom para a cirurgia, pode ser corrigido um e outro, independente da diferença de tipo de grau ou da quantidade de grau entre um lado e outro. Bom, para quem está em casa e tem dúvidas aí, pensa em recorrer à cirurgia para eliminar esses problemas de visão, quanto tempo deve ser reservado aí na agenda do pré-operatório, a operação e a recuperação também? Cerca de um mês. Cerca de um mês para essa técnica do LASIK, desde o exame pré-operatório, a cirurgia, o pós-operatório, cerca de um mês em que já se tem, em geral, um resultado definitivo e estável. Para que a pessoa volte à rotina normal dela? Sim. No pós-operatório, qual o período aí que ela leva realmente para estabilizar? A cirurgia demora quanto tempo? A cirurgia, ela demora cerca de 15 minutos. É rápido. De cada olho, 15 minutos cada olho. Em geral, depois da cirurgia, a visão está embaçada e o desconforto é leve, nessa técnica do LASIK. Depois de algumas horas, o conforto já melhora bastante, a visão começa a melhorar. No próprio dia da cirurgia, já melhora cerca de 50% e no dia seguinte já está cerca de 90% do resultado final. Portanto, poucos dias depois já chega próximo de 100%. Mas, assim, os cuidados médicos do pós-operatório, em geral, de 2 a 4 semanas. Quais são esses cuidados, em linhas gerais? Uso de colírios e uma outra restrição, principalmente mar e piscina por um mês e cuidado para não bater ou não coçar o olho com mais força por causa daquela camada que a gente levanta e põe de volta. Essa camada está cicatrizando e está aderindo à superfície do olho. Doutor, quais são as contraindicações desta cirurgia? É muito importante a gente lembrar que essa cirurgia de miopia, ela tem um caráter diferente de várias outras situações em medicina que nós tratamos doença. A miopia não é uma doença, ela é um erro de refração, ela é uma alteração do foco da imagem no olho. Porque quando nós estamos diante de uma doença, nós temos cirurgias obrigatórias.
para um descolamento de retina, para uma hemorragia, para algumas outras situações. Essa cirurgia da miopia, essa cirurgia da hipermetropia é uma cirurgia opcional. E aí o preparo, a indicação da cirurgia tem que ser muito cuidadosa, onde nós temos que lidar ou trabalhar na menor zona de risco possível, porque ela não é isenta de riscos. Sim, então, e quais são esses riscos e ainda as contraindicações dela? Bom, contraindicações, ou graus em faixas diferentes daquelas faixas que são as faixas de indicação normal, ou instabilidade do grau, ou outras doenças do olho como olho seco, como irregularidades da superfície, ou como uma córnea muito fina, ou como sinais predisponentes de descolamento de retina, que adicionam risco numa cirurgia que deve ser feita no nível de risco bem baixo. Depois de feita a cirurgia, o nível de satisfação aí é 100%? Ela é uma cirurgia de um impacto muito forte. É um impacto muito forte, o paciente tomar banho, enxergar, acordar enxergando. Realmente é uma cirurgia que deve ser bem indicada, porque se bem indicada, ela é muito gratificante. Corre o risco de repente, todos os problemas não serem sanados naquela única cirurgia? Isso pode ocorrer. Aliás, o principal risco da cirurgia, ou o mais comum, é sobrar grau. Para os casos do dia a dia, há um risco de cerca de 5 a 10%, portanto 1 em 10, de sobrar algum grau, que em geral é um grau pequeno. Mas se esse grau for significante, até a cirurgia pode ser complementada. Então é possível haver esse complemento da cirurgia, ou ainda, mesmo a pessoa operada, às vezes recorrer em alguns momentos aí ao uso de óculos, por exemplo? Também. Tudo vai depender de se sobrar, e que é uma chance pequena, e quanto sobrar, para usar ou óculos, ou usar um óculos de vez em quando, ou até para pacientes que sobrou, mas sobrou pouca coisa e quer usar uma lente de contato. É possível também usar lente de contato no pós-operatório. A idade, ela acaba influenciando no fator recuperação, doutor? Pode influenciar. Às vezes, pacientes um pouco mais idosos, eles têm a produção de lágrimas, às vezes, um pouco menor, e no pós-operatório o olho pode ficar um pouco mais seco que o normal, isso influencia também no ritmo do pós-operatório. Influencia também no resultado da cirurgia? Também, pode acontecer. Há uma manutenção que deve ser seguida aí depois da operação? Sim. Depois do término desse período de 1 mês após a cirurgia, o paciente deve manter a rotina normal dos exames oftalmológicos, especialmente por ter sido submetido a uma cirurgia. Não só para uma boa manutenção do resultado da cirurgia, mas também para a prevenção dos problemas oftalmológicos do dia a dia. Tem uma validade que a gente pode estipular aí? Os resultados, nós já temos algumas 2 décadas de experiência com essas cirurgias a laser para tratar os graus dos óculos. A estabilidade é muito boa a longo prazo. Existe uma chance muito pequena de haver uma instabilidade a longo prazo. Ou de aparecer grau novo. A longo prazo, quantos anos, para ser mais exato? Até o final Até o fim da vida. Sim, o grau corrigido, indefinidamente, ele fica estável. O que acontece, isso é importante lembrar, é que todo mundo, todas as pessoas normais, a partir dos 40 e poucos anos, desenvolve aquele grau para perto, a vista cansada. Então, aquela jovem que fez a cirurgia, corrigiu o seu grau de miopia, a partir dos 40 e poucos anos, há expectativa, é esperado, e é importante isso ser lembrado no pré-operatório, que ele vai ter que utilizar um óculos para ler. Uma pessoa operada que tenha contraído uma doença, enfim, uma conjuntivite ou algo do gênero, isso pode influenciar na pessoa operada ou não? Não, isso não costuma influenciar no resultado da cirurgia. Não, é uma alteração, é uma infecção, a conjuntivite ou uma inflamação na superfície do olho, mas isso não costuma comprometer o resultado da cirurgia. Aquela infecção vai contaminar aquele olho, assim como contaminaria um outro também, e a recuperação não é diferenciada por se tratar de uma pessoa operada ou não? Não, isso não influencia. Doutor, é alto o custo para se realizar uma operação como essa hoje? Relativamente a outros procedimentos de medicina, não é. Essa cirurgia, nesses anos que ela já é feita, ela tem se tornado cada vez comum, cada vez mais universal, e isso tem proporcionado, inclusive, uma tendência a uma queda do preço da cirurgia. A gente consegue ter ideia de valores? Varia de acordo com a técnica e também de acordo com a região, mas nós estaremos falando de a partir de R$2.000 por cada olho operado. Até? Isso varia até R$5.000, dependendo do tipo de tecnologia. Isso por cada olho, né? Isso. Eu gostaria agora que você deixasse aí conselhos para quem pensa, tem dúvidas aí sobre essa operação, se deve se submeter ou não à operação. O principal conselho é que, em havendo a vontade de fazer cirurgia, fazer uma boa avaliação pré-operatória, um bom exame oftalmológico.
A cirurgia é muito boa, ela foi uma das grandes aquisições da medicina nos últimos tempos. Por isso é importante fazer uma boa avaliação para se saber com certeza se o seu caso é um caso bem indicado. Porque se for, em geral, o resultado é bem gratificante. Há quanto tempo ela existe aqui no Brasil? Já cerca de 20 anos. Então realmente é uma operação consolidada, né? Sim. Samir, muito obrigada pela sua participação aqui conosco no Estilo e Saúde. Eu que agradeço. E chegamos ao final de mais uma edição do Estilo e Saúde. Você pode participar do programa com perguntas e sugestões. Basta mandar um e-mail para estiloesaude@recordnewstv.com.br. A entrevista de hoje está disponível no R7. Acesse www.r7.com. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Record News, jornalismo 24 horas de plantão.